Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cultura Geral. Hoje a gente vai tratar de novo, né? Nós vamos tratar de um assunto muito importante que é a Lei de Abuso de Autoridade e também vamos falar da situação carcerária de uma forma geral, né? E fazendo alguns recortes da Nova Lima, porque a Eduardo Otero já foi presidente da Comissão de Assuntos Carcerários, até errei na chamada, né? Mas já corrigi, já fiz errado e mandei o convite para o Silvânio, para ela poder vir aqui, a doutora Silvânio, para a gente poder tratar do assunto especificamente de Nova Lima. Mas eu acho que a gente precisa tratar desses assuntos que cercam o sistema penitenciário brasileiro, mineiro, né? Porque isso é de suma importância para a sociedade brasileira, porque essas pessoas precisam ser recuperadas e depois voltar para a sociedade. Então a gente precisa discutir esse assunto. E a Lei de Abuso de Autoridade também passa por aí, passa por esse condão também, a gente tratar desse assunto, né? A sociedade brasileira precisa também se debruçar e ter responsabilidade no que está sendo votado na Câmara dos Deputados e tomar conta do que é direito seu, do que é direito do outro e respeitar toda essa condicionante, né? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. A gente está recebendo aqui o professor Tiago. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, um grande mestre aí no programa, para a gente tratar desse assunto que tem nos custado muito caro, né, professor? Obrigado, Betão, pelo convite. Sempre um prazer. De fato, tanto o problema carcerário quanto o problema recentemente da Lei de Abuso de Autoridade são dois temas que justificam uma discussão, um amadurecimento, uma reflexão, tanto para quem está em casa quanto para aqueles que lidam com a aplicação do direito. Maria Eduarda, Duda, seja muito bem-vindo com a Maria Eduarda, minha sobrinha na cabeça. Bom, voltou depois de quase um ano, né? E um assunto que, assim, teve que te chamar, né? Toda vez que acontece essas coisas, deixa eu chamar a Duda, porque tem café no bule, né? Pra gente poder discutir. Seja bem-vinda mais uma vez, é um prazer te receber. Prazer é todo meu, é realmente um prazer sempre que eu posso estar aqui. Sempre que você me convida, eu faço todo possível para estar. E esse é um assunto que me é muito caro, né? Uhum. Então, sempre que eu posso estar falando dele, eu falo com pesar, mas com a consciência de que é necessário discutir mesmo, para a gente ter uma abordagem mais ampla e de forma mais profunda no tema. Duda, vamos conversar de uma vez, começar esse assunto. Você teve ciência do que aconteceu aqui, o que aconteceu, como é que foi e o que a gente pode melhorar como sociedade para que isso transforme aquela pessoa que está reclusa de sua liberdade, ela possa se recuperar de uma forma melhor? Vamos por partes então, né? O que aconteceu no presídio, ao que tudo indica, partiu de um grupo pequeno ou de uma pessoa específica. Essa pessoa conseguiu apoio das outras pessoas que estavam presas lá. E aí, reivindicando melhores condições de tratamento, tanto de condição de vaga para a população carcerária, né? Quanto de tratamento, de alimentação, de visita, de proximidade da comarca, que ele está cumprindo pena com a marca de onde ele veio. Isso estourou uma rebelião lá. Estourando, eles quebraram algumas celas e ficou impossível, impraticável de manter toda a população carcerária que estava no presídio de Nova Lima na data. Então, transferiram muitas pessoas, foram mais de 70 pessoas transferidas. Aí tem a segunda parte, a segunda parte você perguntou, como que a gente faz para mudar a situação? Não tem solução fácil para o sistema carcerário. Olhar de volta para a base, para evitar que os crimes sejam cometidos, e isso a gente faz diminuindo a desigualdade econômica, olhando a educação, olhando saúde, olhando as situações básicas, para evitar que as pessoas cheguem até o crime. Uhum. E depois que elas estão lá, eu não acredito que o sistema carcerário do jeito que está hoje, ou de jeito nenhum, não acho que é enjaulando gente, que a gente vai devolver uma pessoa melhor para a sociedade. Uhum. Nem quando faz isso com o cachorro, se mantém o cachorro lá preso,
não vai voltar bom, ele vai voltar raivoso, vai voltar estressado, de uma forma que não vai ser bom nem para ele próprio, nem para quem está próximo dele, nem para a sociedade que vai abarcar ele de volta. Então, o sistema penitenciário em si, não acho que vai trazer solução para o problema. E do jeito que está hoje, ele ainda agrava o problema, porque ele traz outros vários problemas para a sociedade e para quem está lá dentro. Inclusive para quem é agente penitenciário, porque não é só uma questão de direitos dos presos, não, né? Direitos das pessoas Tem a questão presas. das forças de segurança também, que acaba envolvida, né? Quem está na linha de frente, no sistema que está, né, conturbado do jeito que está caótico mesmo, sofre as consequências disso. Então, eu estou até para trazer de novo aqui o Ronald, que é o professor do CFO, teve aqui uma tenente oficial, e porque uma das matérias que eu li, que eu andei pesquisando, e estava aí notório para todo mundo ver também, que de cada 3 policiais em São Paulo, por exemplo, 2 têm problemas psicológicos, né? Então, assim, é quase que enxugar gelo, porque você tem um problema, tem uma bomba relógio, né? E põe essa bomba relógio, cada hora ela está na mão de alguém. Né? Administrar o caos. É lógico que isso não vai ser saudável para ninguém que está lidando diretamente com isso, né? É tensão o tempo todo. Ô, Tiago, você como professor, principalmente da área penal, como é que você vê a situação carcerária no Brasil? Então, o problema carcerário, na minha opinião, ele está dividido em 2 núcleos. Primeiro, o núcleo dos presos provisórios e segundo, o núcleo dos presos definitivos em cumprimento de pena. E não raras vezes você tem o preso provisório em mesmo local com aquele que está cumprindo pena. Então, o primeiro preso provisório, a cultura nossa é uma cultura de encarceramento. Você tem medidas cautelares alternativas ao cárcere, que são, se não mais eficientes do que a prisão, e não obstante, você tem um judiciário que não as aplica com a dimensão que deveria ser aplicada. E nesse ponto aí entra um pouco o aspecto da lei de abuso de autoridade, porque o dispositivo que criminalizava a aplicação de prisão fora das hipóteses legais previstas lá no artigo 9º da nova lei de abuso de autoridade, ela tinha uma previsão na lei de 65 e ela foi expressamente expurgada da lei de 2019. Ou seja, se esse dispositivo já não tinha já não refletia concretamente nas práticas judiciárias, muito embora presente no diploma legal como abuso de autoridade, no formato da lei de abuso de autoridade, no artigo 9º, ele foi vetado pelo presidente, encontrando campo largo dentro do Poder Judiciário para continuar as aplicações, por vezes equivocadas, não sempre, mas por vezes equivocada e por vezes flagrantemente equivocada. Então, acho que o primeiro ponto passa por essa prática, é uma prática autoritária, não é uma prática democrática, de encarcerar indiferente às previsões legais. Em relação aos presos definitivos, nós temos na legislação penal brasileira medidas que são alternativas ao cárcere. Olhar para o cárcere hoje envolve um olhar mais flexível, diria assim. Você tem situações que realmente recomendam o cárcere e o cárcere deveria ser afeto a essas situações. Isso vem daquela cultura de encarceramento. Você encarcera dentro do processo e você mantém o encarceramento quando o processo termina. Assim, não há solução fácil para um problema como esse, mas inicia-se por uma mudança de cultura. Qual mudança de cultura? Trocar o cárcere por medidas alternativas à prisão durante o processo e replicar esse modelo depois do processo. Trocar o cárcere como resposta por medidas alternativas à prisão. Isso são soluções já previstas no ordenamento jurídico.
O que reclama é uma mudança de cultura por parte de quem aplica a norma e uma mudança até no ponto de vista social para essas respectivas medidas. A população pode encarar essas medidas alternativas ao cárcere não como um benefício, e sim efetivamente como uma pena, só que numa perspectiva diferente. Nós vivemos uma cultura autoritária, professor, que imaginamos que o direito penal vai resolver todas as coisas. Não é de hoje que o direito penal é eleito como salvador da pátria. Nos momentos de crise, nós olhamos para ele como o último olhar, como um olhar de esperança, porque virá dele seguramente uma resposta. O direito penal não resolve os problemas do Brasil. O direito processual penal não resolve os problemas de segurança do Brasil. Os problemas de segurança, eles estão relacionados ao processo de educação. Isso não está dizendo, não é no Brasil. Você olha em todos os países que olharam para dentro do sistema, fizeram uma reflexão, eles elegeram a educação como solução. Então, no Brasil, nós temos uma cultura. Não é uma cultura... Nos últimos 30 anos, nós estamos lutando contra a nossa cultura. A nossa cultura não é uma cultura democrática. Nós vivemos hoje num ambiente democrático, por força da Constituição. É uma abertura que veio em 1988, importante, da qual devemos defender e lutar para que ela seja mantida, mas nós estamos lutando contra uma contracultura que não é democrática. A contracultura anterior a 1988. E ela me parece mais presente do que a cultura democrática. Nós valorizamos mais a não liberdade do que a liberdade. Nós valorizamos mais o procedimento em detrimento da instrumentalidade, que é a finalidade. Eduardo, qual é a população carcerária hoje da cidade? Mais ou menos aí do estado, mais ou menos a gente tem assim, os aspectos de violência estão muito relacionados à população carcerária? Da cidade a gente tem aí, deve ter, com essa mudança recente, deve ter em torno de 110. Tinham mais ou menos 180, transferiram 70 e poucos, então deve ter ficado aí em torno de 110 mais ou menos. No estado são mais 70 mil pessoas presas hoje. Dessas 70 mil, 45% presos provisórios, que é o que o professor Tiago tinha levantado aqui. Então, a situação de encarceramento é uma realidade. A gente, hoje no Brasil, prende para depois ver se é culpado ou inocente. Essa é uma cultura que precisa ser mudada, senão a gente vai continuar encarcerando pessoas, sobrepondo o número de vagas de uma forma assustadora, sem conseguir dar conta do problema. Não é o caminho. Isso já está claro que não é o caminho. Só que ao invés de pensar diferente e aplicar a lei de uma forma que seja desencarceradora, parece que as autoridades estão insistindo no encarceramento como se fosse solução, sem que, obviamente, isso traga nenhum benefício para ninguém, nem para a própria sociedade. Professor, como é que é dar aula e como é que a gente pode pensar um sistema em que as pessoas vão sair do campo acadêmico, que já é muito difícil se sair do campo acadêmico com senso crítico bem apurado, por causa da cobrança, né, positiva, tem que passar na matéria e tal. É uma cultura de absorver o conhecimento e não guardar na memória longa, guarda na memória curta, né? Ela absorve naquele momento e ali aquilo que é traumático acaba passando. Esse desafio, ele toma conta não só do campo acadêmico, mas também de todo o sistema educacional que não consegue sedimentar uma cultura de paz e uma cultura democrática? Betão, eu tenho 17 anos que eu dou aula. E dar aula para mim, de fato, é uma atividade assim que me faz um bem enorme, eu como professor. Eu acredito que esse processo educacional ele funciona quando você consegue estabelecer uma comunicação.
como todo processo educativo. Como que nós estabelecemos um processo de comunicação com o aluno envolvendo as ciências penais? Naturalmente que eu tenho que trabalhar aspectos que são doutrinários, mas o envolver com a realidade, o envolver com e mostrando como que nossa cultura não é uma cultura democrática e como precisamos reafirmar a cultura democrática no dia a dia, olhando o processo, olhando como é aplicado a norma, as distorções, como é importante seguir procedimento, como é importante responsabilizar quando não se segue o procedimento. A lei de abuso de autoridade, Betão, ela é, se não a criminalização da violação do procedimento. E aí eu pergunto, deixo uma pergunta aberta. Nós somos cobrados, nos é cobrado pelo Estado que você seja um contribuinte eficiente, que você pague, e se você não paga, você é responsabilizado. A pergunta que eu faço é, não se deve cobrar das autoridades um agir conforme a lei? A lei de abuso de autoridade, ela não visa criminalizar o exercício regular do direito, a aplicação correta do direito. Ela visa justamente o oposto, criminalizar a má aplicação do direito por quem tem o dever de aplicar corretamente o direito. O exemplo, nessa hora, funciona muito bem. Da mesma forma que em sala de aula, o que tem reflexo no aluno é o exemplo. O exemplo ensina, e ensina muitas vezes mais do que a própria palavra. Então, eu acho que a gente precisa, nesse ponto, resgatar. E eu estou tocando na lei de abuso de autoridade porque, para além das prerrogativas do cidadão, a lei de abuso de autoridade, no formato atual, ela teve um impacto que eu reputo ainda mais grave. Ela, ao reverso da lei de 1965, ela deixou de criminalizar a violação de prerrogativas do advogado. E nesse ponto nós andamos muito mal. Deixar o advogado nesse sistema que se propõe ser democrático, ele é, se não, digamos, o principal operador, é aquele que vai cobrar das instituições práticas efetivamente democráticas e assegurar que ele deverá ser atendido em suas prerrogativas, me parece o mínimo numa perspectiva que se propõe ser um dia efetivamente democrático. Alijar o advogado em suas garantias, porque quando a lei deixa de criminalizar, importante aqui, criminalizava-se antes. Na conjuntura atual, deixa de se criminalizar quando a autoridade viola prerrogativas do advogado. Nessa medida, ser o bom exemplo como advogado, da mesma forma que ser o bom exemplo como professor, é cada dia mais difícil. Eu leciono há muitos anos na Milton Campos e tenho nos alunos da Milton Campos uma enorme gratidão por me permitir não só lecionar, como me permitir também ser exemplo. Eu acho que essa é a forma correta de educar. A gente está vivendo um momento entre ficção e realidade, professor? Com todas essas novidades que têm nos aparecido, desses aplicativos, com essas conversas, a gente fica parecendo que a gente está vivendo uma ficção, não? Não, a tecnologia, eu sempre encarei a tecnologia como algo positivo, especialmente em difusão de direitos e garantias fundamentais. Eu tento, por vezes, usar as redes sociais para ser esse instrumento de difusão de direitos e garantias fundamentais. Então, eu encaro a tecnologia como algo positivo. E mais do que isso, ela amplia as possibilidades do conhecimento. A gente tem acesso hoje a inúmeras literaturas que não teria há 20 anos e só tem hoje por força da tecnologia. Mas todo avanço tem também contrapontos. Então, a questão é do uso efetivamente da tecnologia e da forma que se faz. Eu olho para a tecnologia sempre tentando extrair dela algo positivo. Eduardo, como é que você interpreta todo esse estado que a gente está vivendo? Se você se sente num estágio democrático ou
a nossa cultura autoritária ela ainda prevalece e a gente não tem esse... Ou a gente está caminhando a passos lentos ainda para esse processo ainda de liberdade de pensamento também. Eu nasci em 89, né? Então eu sou pós-Constituição Cidadã. Minha vida inteira, então, caminhou num sentido que era de aumento das garantias e dos direitos fundamentais. Eu nunca imaginei que aí na beira dos 30 anos eu ia viver justamente o contrário, que é um retorno às condições mais autoritárias. Não que a gente tenha deixado elas, né? Porque eu acho que a gente nunca deixou. Mas a gente estava caminhando num sentido e eu acho que hoje a gente está caminhando de uma forma regressiva. A gente está regressando no que a gente conseguiu até hoje de direitos. Né? Então, e liberdades individuais, inclusive. Professor, a gente está vivendo um mal-estar democrático? Betão, você me provoca com isso. Você me provoca porque nós já conversávamos sobre isso e eu acho que você quer ouvir minha opinião. Óbvio. Em rede aberta, digamos assim, usando a tecnologia. Mas é muito importante ouvir um professor, né, de direito penal, processo penal, e um acadêmico de primeira linha, porque eu acho que é essa referência que está faltando do outro lado. Né? E as pessoas estão perdendo um pouco a qualidade e a capacidade de dialogar. O mal-estar democrático, eu vou emitir minha opinião sem me ater efetivamente ao que você tenta trazer com essa expressão. Ao contrário de Eduardo, eu não sou filho da democracia. Eu nasci em 1977. Então, o meu legado na infância se não aquele legado que inspirou o movimento democrático de 1988. Eu gostaria de trazer referências ao público de uma crença efetiva na democracia. A gente tem as referências que são os períodos eleitorais. Eu acho que esse é o momento ápice da democracia, quando você elege os seus representantes. Mas a gente vive uma contracultura democrática o tempo todo. A gente é democrático no período de eleições. A gente sente a democracia quando você pode escolher o seu representante. E você, por outro lado, sente o peso de não ser democracia nos outros 3 anos e 11 meses que você sucumbe a situações não democráticas. Betão, eu sou franco, muito franco nesse ponto. Eu acredito que nós não vivemos um mal-estar democrático porque nós ainda não podemos dizer que vivemos um Estado democrático. O mal-estar democrático decorre de uma vivência e de uma dificuldade de convivência com essa democracia. Nós estamos ainda engatinhando em matéria de democracia. Se olha para os Estados Unidos querendo trazer referências norte-americanas para solucionar os problemas brasileiros. Mal sabem que nos Estados Unidos a Constituição é desde 1794. Lá vive-se democracia há muitos anos. Nós temos apenas 30 anos de democracia. Nós ainda estamos convivendo e aprendendo e tendo as dificuldades de conviver com a democracia. Não acredito que seja um mal-estar democrático. Seja mais inaptidão, inabilidade de conviver com o ambiente democrático e não um mal-estar, não algo que viria depois. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Agradecer com o professor Tiago, viu, Tiago? Não é rapidinho. Muito bem, sem dúvida. Sem dúvida. Eduardo, muito obrigado, viu? Foi um prazer. Gente, ficamos por aqui. Amanhã tem mais Cultura Geral. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.